Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje, nosso convidado especial é o Dr. Bruno Gimenez. Ele que é advogado criminalista, ele é mestrando em Ciência Jurídica na Universidade Estadual do Paraná, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pós-graduado em Ciências Penais pela Universidade Estadual de Maringá. Ele vai estar conosco daqui a pouquinho após o intervalo, falando de assuntos muito importantes para o nosso país. Até daqui a pouquinho. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Olá, Dr. Bruno, seja muito bem-vindo ao programa Ponto a Ponto. É uma alegria, uma satisfação recebê-lo aqui e espero que você venha mais vezes no nosso programa para a gente estar falando de assuntos muito importantes para o nosso país. E você que é um conservador, um advogado conservador, que defende as nossas pautas, né, conservadoras, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutora Gisele Bianchini. Eu agradeço o convite para participar do seu programa, né? Estou até me sentindo especial, porque eu vi que você entrevistou várias personalidades muito mais importantes que eu. Então, estou quase perdendo a modéstia aqui de comparecer nesse seu programa. Mas eu estou à disposição para nós batermos um papo aqui em vários temas polêmicos, em especial os temas que se conferem à minha área de especialização, né? Que é o direito penal, que é a advocacia criminal, e que é o tema que está em voga hoje no Brasil por vários motivos, por questões do poder legislativo, do poder judiciário, mas está tudo atrapalhado. Então, esse papo que nós vamos ter aqui talvez esclareça um pouco para os seus ouvintes questões importantes do nosso país. Sim, com certeza, doutor. E vamos iniciar nosso bate-papo falando de um assunto muito importante, que é um tema polêmico que está nas redes sociais, aí, que é a descriminalização das drogas, né? Fala para nós sobre essa questão, o STF, sobre o julgado, né, do STF, como está sendo essa questão aí, tá, doutor? Fala para nós. O que está sendo colocado no Supremo Tribunal Federal é um recurso que aponta para uma suposta inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei dos Tóxicos, que é a Lei Antidrogas brasileira, promulgada em 2006. O que diz esse artigo 28? Ele ali tipifica criminalmente uma conduta de portar determinada quantia de droga para consumo pessoal. E ali, nesse mesmo artigo, como todo crime faz, ele prevê uma penalidade que será cumprida pela pessoa caso ela responda a um processo, seja condenada em virtude daquela conduta. Seria só pelo porte, então, né? Sim. Pequenas quantidades. Isso. A grande questão é essa que está envolvendo o julgamento do STF, porque eles alegam
o recurso alega, e o voto dos ministros que já foi proferido, eles alegam que não existem critérios exatos para conferir, para determinar o que é um usuário e o que é um traficante. E, em razão dessa ausência de critérios, usuários estariam sendo confundidos como traficantes e inseridos num sistema de persecução penal, de processo penal, prisão em delegacia, processamento judicial, condenação. Às vezes o sujeito era só um usuário e era condenado como um traficante que representaria uma justiça em especial nos estratos mais pobres da nossa população. Sim. Esse é uma das arquiteturas formadas nesse julgamento. E aí a ideia de fundo é dizer que existe uma inconstitucionalidade, ou seja, essa norma do artigo 28 que eu mencionei, ela estaria contrastando com o texto da Constituição em alguns dispositivos, por exemplo, o direito à vida privada e à intimidade, que isso albergaria, por exemplo, o uso pessoal de qualquer substância. E também, de certo modo, a desproporcionalidade dessa tipificação penal. E um dos votos, inclusive, foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a própria lei diz que não é crime portar para consumo, porque a pena aplicada, de fato, é muito baixa, não induz a uma prisão, nem em hipótese. A pena são restrições de direitos, multa, uma prestação pecuniária, serviços comunitários. Então, por não prever sequer em hipótese qualquer modalidade de prisão, isso não se trataria de crime. Esse é um dos argumentos que foram expedidos nesse julgamento. Então, eu, particularmente, analisando juridicamente, não estou analisando politicamente, né? Sim. Isso aí é uma questão que eu julgo ser do parlamento. Se o país deve criminalizar o porte de drogas ou não deve criminalizar, eu pessoalmente creio que criminalizar o tráfico de drogas e não criminalizar o uso dessas drogas torna o sistema meio manco. Sim. Diferente de dizer que a pena do crime de uso de drogas deva ser altíssima, deva gerar cadeia. Eu acho que não deve. Deve gerar uma outra situação. Inclusive, defendo que esse crime, eu entendo que é crime sim, mas que ele seja convertido em contravenção penal, que é um crime parecido com o crime de bingo, por exemplo. Sim, de menor potencial ofensivo, né? Exatamente. Então, o sujeito é pego com determinada quantidade de droga, ele responde a um processo por contravenção, ou até faz um acordo e já cumpre a pena ali imediatamente. É uma coisa muito mais simplificada. Tem pena, tem responsabilização, mas não é algo que alimenta, que joga uma pessoa supostamente alheia à criminalidade num sistema corrompido como o nosso sistema penitenciário, que é uma tragédia absoluta. Sim. Mas, dito isso, em termos jurídicos, eu entendo que o legislador de 2006, veja só, 2006, são quase 18 anos já de vigência dessa norma, o legislador previu que isso é um crime e o Supremo Tribunal Federal, por meio desse recurso, está tentando reformar a legislação. Ora, o foro adequado para reformar uma legislação supostamente ruim é o parlamento. Exatamente. Se o parlamento não entende que essa legislação é ruim, nós temos que aceitar democraticamente a decisão do parlamento, que é a maioria da população que está sendo representada ali, ainda que abstratamente. Essa questão que eu acho que envolve todo esse julgamento. Um argumento expedido pelos ministros que já votaram, em especial o ministro Cristiano Zanin e André Mendonça, eles mencionam que deve ter, sim, uma quantidade objetiva de droga para ser considerado usuário. Não deve ficar a critério do policial, do promotor ou do magistrado que vão julgar, que vão avaliar esse caso. Aí eles propuseram ali 10 gramas, 25 gramas, mas eu acho que tem que ter uma quantidade definida previamente. Claro que o sujeito pode estar com 20 gramas e ser um traficante, portando em conjunto ali uma arma de fogo ilegal, uma balança de precisão. Essas circunstâncias que revestem a conduta do traficante podem induzir essa pessoa a ser considerada um traficante mesmo com baixa quantidade de drogas. Sim. Mas o sujeito portando uma baixíssima quantidade, 10 gramas, por exemplo, 3 cigarros de maconha só, isolado, andando na rua, ou propriamente já fazendo uso dessa entorpecente, isso aí eu acredito que é uma medida interessante, mas que deve ser tomada pelo parlamento, ou seja, o parlamento deve definir uma quantidade objetiva da droga. Exatamente. Para se declarar usuário.
Sim, inclusive existem países, né, doutor, como a Holanda, que descriminalizaram as drogas e eles até se arrependeram, porque os jovens ficam nas ruas e, assim, alguns estados dos Estados Unidos também, como a Califórnia. Então, assim, é algo assim que já existe a lei, então para que reformar uma lei já existente? Então, aquilo que você comentou, deixa um sistema manco, né? Sim. Muitas vezes eu percebo que o embate político a respeito dessa questão é sempre muito extremos, né? Ou nós vamos prender absolutamente todo mundo e inserir as pessoas no ambiente penitenciário, no processo penal, que já é uma condenação antecipada, já é uma dor de cabeça enorme para quem responde, ou então nós vamos legalizar tudo e fingir que nada está acontecendo. Então, mas tem um meio termo nessa adequação que é muito importante ser colocado no debate. Por exemplo, em discussões prévias a essa questão das drogas, porque nós vivemos uma geração que precisa de um entorpecimento tal a ponto de se envenenar com altas quantias de substâncias químicas, por que nós chegamos nesse momento? Essas questões não são sequer pensadas no debate. Sim. O sofrimento dos pais que já sofrem, né, com indivíduos, com filhos que estão nas drogas. Então, eu acho que deveria olhar para esse lado e, como você disse, tem que partir do parlamento, que são os representantes eleitos pelo povo, que devem legislar, no caso, né? Exato. Essa é a nossa luta atual, a luta deveria ser do povo brasileiro inteiro. As grandes questões nacionais devem ser decididas no parlamento. Eu sou parlamentarista, monarquista parlamentarista. Sim. Mas no Brasil isso não vai retornar mais, mas especialmente para o parlamentarista, as grandes questões devem ser decididas no foro adequado, que é o foro bem representado pelo parlamento ou mal representado. A forma, nesse caso, é muito importante. Nós não podemos relegar a pessoas sem voto, ainda que elas sejam virtuosas, ainda que elas queiram fazer o bem, pessoas sem voto, decidir grandes questões nacionais. Veja só, a gente precisa pensar um pouquinho, o nosso lugar no mundo. Será que o Brasil tem condições morais de virar um exemplo mundial no assunto sobre drogas, sendo nós um dos países mais que incentivou a formação de facções narcotraficantes? Nós estamos sendo assolados por essas facções. Sim. Nós vamos dar lições ao mundo sobre essas questões, e ainda fora do parlamento, fora do debate público, com canetadas judiciais. Então, eu creio que assim, o debate está fora do lugar, assim como muita coisa jurídica está fora do lugar hoje no Brasil. Doutor, fala um pouquinho para nós sobre o fim das saidinhas dos presos, né? Houve a aprovação do projeto de lei, como ele era antes, né? E como ficou agora? Aí a gente precisa entender qual foi a lógica do legislador quando ele confeccionou essa ideia de saidinha, né? Como funciona o cumprimento de pena hoje no Brasil para uma pessoa condenada? Se ela é condenada inicialmente ao regime fechado, ela vai para esse regime fechado e ela cumpre essa pena numa penitenciária. Esse é o nome do presídio. É uma espécie de presídio, a penitenciária. Nessa penitenciária, veja só, a lei de 1984, que é a lei de execução penal, sim, ela prevê que essa pessoa no regime fechado vai ficar numa cela individual de 6 metros quadrados. Isso aí é completamente descumprido no país todo. Mas, enfim, cumprido o regime fechado, ela migra para um regime intermediário. Ao invés de ser solta de imediato, ela migra para um outro regime intermediário, que é o semiaberto. Sim. Nesse regime semiaberto, o modelo de presídio é chamado de colônia. Não é colônia de férias, colônia penal industrial ou colônia penal agrícola. É meio que um recinto onde o sujeito ele não fica preso numa cela a maior parte do tempo, ele fica mais ou menos solto dentro do recinto, mas preso entre as muralhas. Então, o raciocínio do Estado, nesse caso, foi de que nós vamos liberando aos poucos o sujeito. E um dos elementos, uma das, digamos, regalias dessa liberação aos poucos do preso era a saidinha. Então, em determinadas datas do ano, 5 datas do ano, 5 semanas por ano, os presos que já tinham cumprido pelo menos um sexto aí nesse semiaberto, ou se já tiveram cumprido um sexto no regime fechado, eles teriam direito à visitação de suas famílias por essas semanas. Então, qual era a ideia do Estado? Nós vamos monitorar essa pessoa, como ela vai agir na sociedade nessas 5 semanas anuais. E se ela cumprir as medidas de segurança
são impostas para essa visitação e retornar ao presídio, ela vai continuar cumprindo pena e muito em breve ela vai ser liberada para o regime aberto. Se ela descumprir isso, ela regride para o regime fechado. Essa é a ideia. Né? Se a ideia é boa ou ruim, não sei, mas essa era a ideia. O problema se chama custo Brasil. O que era feito? Na saidinha, às vezes o sujeito saía sem tornozeleira eletrônica e fugia. Esse foi o grande mote da mudança legislativa proposta na Câmara dos Deputados, que passou, por iniciativa inclusive do hoje secretário de Segurança do Estado de São Paulo, passou na Câmara, agora passou no Senado. Fim da saidinha. Ocorre que essa nova mudança que extingue a saidinha, ou seja, não vai ter mais essa possibilidade de saidinha, no regime semiaberto, não muda absolutamente nada na maior parte do país. Por quê? Isso não foi dito, isso foi omitido ao povo brasileiro. O povo brasileiro acha que, por exemplo, um sujeito recém-condenado por um terrível homicídio tem direito à saidinha. Ele não tem, nunca teve e dificilmente terá. Mas qual é o custo do Brasil? Não existem colônias, que é o modelo do presídio, o regime aberto, na maior parte do país. Só existem hoje, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e uma outra colônia pingada por aí. Estado do Paraná não mais possui colônias penais industriais. Então, onde é cumprido o regime semiaberto? Em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Sim. Então, o que muda com esse fim da saidinha? Nada, o sujeito já está em casa. Olha só. Entende? E o índice que volta, o retorno para as prisões é muito baixo, né, doutor? Por isso que eles querem dar um fim, né, nessas saidinhas, porque, inclusive, o soldado foi morto, vários policiais foram mortos, né, com essas saidinhas de Natal, de comemorações. O índice é maior de 90%, deveria ser 100% se fosse colocada a tornozeleira. Porque aí esse sujeito rompe a tornozeleira, aí ele comete um erro gravíssimo na vida dele, porque ele vai ficar foragido, vai ser procurado, muito provavelmente vai ser encontrado e vai regredir para o regime fechado. Então, assim, se fosse um cliente meu, vou sair de saidinha, vou romper a tornozeleira, é a pior coisa que ele pode fazer na vida dele. O problema é que o Brasil, e aí é o custo do Brasil, falta de estrutura, falta de investimento em segurança pública, sequer colocava a tornozeleira nos presos que estavam de saída. Sim. Muitos deles fugiam, geravam, muitas vezes, esses crimes que você bem apontou, geravam uma revolta social. O problema é que essa alteração, ela surte efeitos no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, onde as colônias, de fato, ainda existem. A proposta, na minha opinião, que deveria ser feita, tem que ser pelo parlamento também, era estender o cumprimento do regime fechado para 1/3 na maioria dos casos e 2/3 em crimes hediondos. E após o cumprimento desse regime, o preso iria para um semiaberto, que é semiaberto em prisão domiciliar até o fim da pena, sob monitoração. Sim. Então, eu acho que o regime aberto é uma aberração em termos de direito penal, porque, na maior parte das vezes, é um regime que nada penaliza o sujeito, exceto pela reincidência. Então, é um sistema que está torto, precisa de adaptações, sim, mas o nosso debate está tão completamente viciado e, sobretudo, acima de tudo, nós não temos investimento no sistema prisional brasileiro. O país precisa criar, do dia para a noite, 1 milhão de vagas. Inclusive, houve um corte, né, doutor, de, se não me engano, 750 milhões, salvo engano, na segurança pública. Exatamente, o orçamento já era baixíssimo, deveria ser um orçamento superior ao das Forças Armadas, quase equitativo ao da educação, porque é um elemento que a função primordial do Estado é promover segurança. Sim, o bem maior tutelado é a nossa vida, né? Exatamente. É a função primordial, é a primeira função do Estado é promover segurança. E a penitenciária é o item indispensável de segurança. Porque do jeito que está, e está inclusive no nosso cinema, em filmes, na literatura, a formação das facções que hoje oprimem o povo brasileiro nasceu da precariedade do cárcere, do excesso, da insalubridade, daquele caos que existe dentro do cárcere e da união dessas pessoas revoltadas que estavam dentro do cárcere. Elas formaram facções, as facções que governam hoje o Brasil de fora. Sim, um exemplo típico é El Salvador, né? O atual presidente que foi reeleito lá, ele
praticou isso, nessa política pública de encarceramento, realmente fazendo mais presídios, segurança máxima. Inclusive, é um ponto que eu queria abordar com você, doutor. Como pode 2 bandidos, né, perigosos fugirem da penitenciária máxima, de segurança máxima, com portas de aço? Como isso pode acontecer no nosso país? Olha, o Brasil tem incríveis e lamentáveis apenas 5 presídios federais. O presídio federal brasileiro é modelo, é o presídio perfeito. Cela individual, extrema vigilância. Para você entrar nesse presídio é um parto, inclusive para o advogado. Visita familiar é completamente monitorada, ou seja, para o sujeito conseguir fugir do presídio federal de Mossoró, penitenciária federal de Mossoró, ele provavelmente contou com o apoio interno de algum agente. Isso tem que ser imediatamente investigado. É um absurdo, é um descredenciamento total do sistema penal. E veja, como eu mencionei, são 5 presídios federais do país todos, cada um alberga no máximo 200 pessoas, 1.000 pessoas cabem no presídio federal. Isso é um absurdo. Os Estados Unidos devem ter mais de 100 presídios federais. Sim. Então é aquilo que nós estávamos mencionando. O custo Brasil impede que a segurança pública seja conduzida de forma saudável. E mesmo quando há um presídio federal, existe a corrupção policial, que muito provavelmente foi o que aconteceu. Porque eu não consigo vislumbrar uma hipótese humana de 2 sujeitos desarmados, sem grandes ferramentas, porque o regime do federal é restritíssimo. Sim. Né? Como eles conseguiram passar por diversas muralhas, diversas grades, diversas câmeras, sem serem importunados. Então, mas essa é uma realidade que talvez nós não vamos parar de ver nos próximos tempos. Sim. Doutor, fala um pouquinho para nós sobre a questão do aborto. Houve a emissão da nota técnica do Ministério da Saúde permitindo, né, a questão do aborto até o 9º mês de gestação em caso de estupro. Mas nós já temos o nosso Código Penal brasileiro, no artigo, salvo engano, 124, 128 do Código Penal, que prevê, né, o crime de aborto. Já tem uma previsão legal. Por que está acontecendo isso, doutor? Algo tão assim, Deus deu a vida, né? Somente Deus que pode tirar a vida. E por que está acontecendo isso no nosso país? Qual que é a sua opinião? Esse tema do aborto parece ser uma pauta prioritária para certos nichos do espectro político. E como é muito difícil haver uma modificação da lei penal nesse sentido, faz-se uma utilização de subterfúgios para tentar contornar essa ideia. Então, faz uma portaria do Ministério da Saúde, uma decisão judicial que libera o procedimento de abortamento. O fato é que a lei brasileira, boa ou má, desde 1940, isso não foi nunca alterado, prevê 2 hipóteses de possibilidade de abortamento, em caso de risco da gestante, em caso de estupro. O problema nesse caso do estupro é a fraude. Se a pessoa pode, se a moça pode chegar no sistema público de saúde e dizer apenas alegadamente, fui estuprada, e essa gravidez que eu estou gestando, é fruto de uma violência sexual, ela não precisa comprovar esses fatos. Então, isso é muito sério. Isso é um problema. Imagine, por exemplo, vamos supor um caso mesmo que tenha havido violência sexual e a pessoa esteja tensionada a praticar esse aborto. Qual o sentido seria de praticar esse aborto no 8º mês? Demorou 8 meses para tomar essa decisão. Exato. Um bebê que está pronto para vir à luz. Sim. Ainda que eu não estou ignorando a questão que se põe, que a vida é desde a concepção e tal, mas veja só a possibilidade que a lei acaba induzindo e aí o governo, o Estado, enfim, a classe política, ela tenta arrumar subterfúgios normativos para possibilitar e conferir um processo a esse tipo de fraude. Muitas vezes a pessoa, veja só, pode acontecer o seguinte, teve uma gravidez, ela não foi fruto de uma violência sexual, mas no ínterim da gravidez, durante a gestação, a pessoa, por exemplo, ela brigou com o pai da criança. E aí, ela, insatisfeita, ela decide promover o abortamento e vai ao Sistema Único de Saúde, alegando que sofreu violência sexual. Então, não existe uma sistemática possível, não existe norma possível para combater esse tipo de
esse tipo de deformação, né? Então, mas é um tema muito delicado. Toda eleição não é à toa que ele aparece entre nós. Exatamente. Doutor, sobre a questão da recente prisão do capitão Assunção, ele tem previsão legal, garantia, prerrogativa no artigo 53 da Constituição Federal, pelas suas palavras, pelas suas opiniões, e nós vimos ele ser preso, um deputado estadual ser preso. E, recentemente agora, a Assembleia Legislativa votou pela sua liberação. Então, qual que é a sua opinião sobre esses fatos? O que está acontecendo no nosso sistema judiciário hoje em dia? Em regra, para um deputado estadual ou federal ser preso, ele precisa de autorização da casa em que ele participa. Vamos pensar, ele pode ser preso em flagrante, por exemplo. Ele foi pego pela polícia dirigindo alcoolizado. Não se sabe nem se o sujeito é deputado. Então, tem uma blitz, ele vai preso. E depois a Assembleia Legislativa, no caso do Espírito Santo, deve confirmar essa prisão ou revogá-la. Sim. Porque um deputado, um parlamentar que seja, não cabe aos vereadores, mas deputado estadual e deputado federal e um senador, eles são uma autoridade de altíssimo escalão. Então, a capacidade política deles, competência política deles, é um privilégio, de certa forma. Então, eles não podem ser importunados pelo cumprimento da lei sem que haja uma comoção da própria casa legislativa em que eles participam. Sim. Nesse caso, pelo que eu percebi, eu não conheço a fundo os autos, houve uma prisão, não foi uma prisão em flagrante, foi uma prisão preventiva decretada, vindo de Brasília, e essa prisão não foi informada à Assembleia Legislativa antes para que ela aprovasse. Sim. E aí agora a Assembleia, votando sobre essa prisão, decidiu liberar o deputado. E, ao que tudo indica, já foi cumprida essa decisão. Já foi. Então, nos últimos tempos, essas garantias aos parlamentares, que são garantias essenciais à representação popular, sim, no parlamento, elas têm sido relativizadas. E também por frouxidão dos próprios parlamentares. Foi. Em especial, nós tivemos mais de uma vez prisões... Daniel Silveira, vários. Exato. E esse deputado, por exemplo, teve uma aberração, que foi uma prisão em flagrante mediante decisão judicial. Sim. Entendeu que o crime era permanente, e aí fez deu uma volta enorme juridicamente para tentar fundamentar esse fato. Sim. E aí foi para a Câmara, e a Câmara com receio de se desgastar com o tribunal que expediu a ordem, manteve a prisão. E ali, quando ela manteve essa prisão, ela demonstrou que ela estava de joelhos. Sim. E ao se prostrar de joelhos perante uma autoridade que se quer dominadora, ela vai ser dominada até alguma atitude que prove o contrário. Sim. Doutor, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Deixe as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Eu só tenho a agradecer, doutora Gisele Bianchini, pela oportunidade, pela entrevista que me concedido. Estou me sentindo especial, novamente reitero, em especial também por conceder uma entrevista a você, que é uma liderança aqui de Maringá. Eu espero que este ano é um ano eleitoral, e você, como é uma liderança muito importante e que sabe, sobretudo, valorizar a vontade popular, que é o que tem faltado aos nossos parlamentares, que você utilize essa esperança que é conferida pelo povo a você, para que você finalmente decida sair candidata a vereadora e consiga aí participar da nossa Câmara dos Vereadores, que vai ser aumentada aqui em Maringá. Sim. E consiga ser eleita. Eu espero que você tenha sucesso nessa empreitada, que te convençam a ter sucesso, porque precisa ser convencido, precisa ser pensado, é uma decisão difícil. Mas eu espero que a sua liderança prevaleça e que Deus abençoe nessa empreitada. Deus abençoe grandemente, e vamos combinar para você voltar a fazer as entrevistas aqui conosco, tá bom? Deus abençoe. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimento e informações a toda a nossa sociedade. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida. Está escrito lá em Isaías 54:17, que diz assim:
Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque esta é a herança dos servos do Senhor e a minha justiça que vem de mim, diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.